No dia 25 de junho de 2006, no Frankenstadion, em Jurg, Alemanha, o mundo testemunhou um confronto épico, Portugal contra a Holanda, duas potências do futebol mundial. Apesar de contar com craques como Figo, Cristiano Ronaldo e Deco, o jogo ficou marcado não pela genialidade ofensiva, mas pela selvageria em campo. O embate, que resultou em uma vitória por 1-0 para Portugal, ficou conhecido como a Batalha de Nuremberg ou Massacre de Nuremberg na Holanda. O ano de 2006 foi repleto de jogos icônicos e momentos marcantes na Copa do Mundo. Além do duelo entre Portugal e Holanda, outros confrontos também entraram para a história, como a expulsão de Rooney e as polêmicas de Zidane na final. O torneio contou com jogadores de alto calibre, com times como Alemanha, Inglaterra, Argentina, França, Espanha e Brasil, todos repletos de estrelas. Muitos argumentam que a Copa do Mundo de 2006 marcou o ápice do futebol e que desde então o esporte vem declinando. Alegam que não temos mais tantos times de superestrelas ou jogadores carismáticos como Ronaldinho ou Maradona, e que o futebol atual se tornou mais previsível e menos emocionante. Mas será que isso é realmente verdade? O futebol atual é menos técnico? Menos emotionant? Ou estamos apenas idealizando o passado com um olhar nostálgico? A magia do futebol sempre esteve na imprevisibilidade, na inventividade e na diversão. Os jogadores mais amados não são necessariamente os melhores em termos técnicos, mas aqueles que proporcionam momentos memoráveis. É por isso que jogadores como Garrincha, Best, Maradona e Romário sempre cativaram o público. Jogadores como Puskás, Di Stéfano, Pelé e Maradona eram praticamente perfeitos dentro de campo, mas sua perfeição os tornava quase inatingíveis para os fãs comuns. Por outro lado, jogadores como Garrincha, com sua vida pessoal conturbada e estilo de jogo imprevisível, eram mais acessíveis e identificáveis para o público. Atualmente, os jogadores estão mais distantes dos fãs. Com salários astronômicos e presença massiva nas redes sociais, a relação entre jogador e torcedor mudou. A identificação e o vínculo emocional entre jogador e fã parecem ter se enfraquecido. O futebol moderno também é influenciado por estruturas corporativas e grandes conglomerados, tornando os clubes mais impessoais e distantes de suas comunidades locais. Pep Guardiola, um dos maiores técnicos da história do futebol, representa a mudança na abordagem tática do esporte. Guardiola valoriza a disciplina tática e a execução precisa das instruções do treinador. Seu foco no controle e na minimização de riscos é uma resposta à superioridade técnica de seus times. Essa abordagem tática, no entanto, tem seus críticos. A imprevisibilidade e o caos, que muitos consideram essenciais para o futebol, são frequentemente sacrificados em nome do controle e da eficiência. Nos últimos 10 a 15 anos, o futebol tem passado por uma transformação significativa, adotando uma abordagem mais estratégica e menos individualista. Um dos exemplos mais notáveis dessa mudança é a pepificação do futebol, uma referência ao estilo de jogo de Pep Guardiola, técnico do Manchester City. Um exemplo claro dessa mudança é Jack Grealish do Aston Villa. Anteriormente, ele era o principal jogador da equipe e tinha uma liberdade tática significativa, como demonstrado pelo seu mapa de calor na temporada 2019-2020. Contudo, sob o comando de Guardiola no Manchester City, Grealish tem desempenhado um papel mais restrito, com menos liberdade para se movimentar e explorar o campo. O futebol é, antes de tudo, um negócio de entretenimento. Sua popularidade e sucesso financeiro dependem do interesse do público. No entanto, para os envolvidos diretamente no esporte, treinadores, proprietários e jogadores, o foco principal é o resultado e a vitória. Existe um conflito entre o objetivo de entreter e o de obter resultados. Embora o futebol tenha se tornado mais orientado para os resultados e tático, ele nunca foi tão popular ou lucrativo. No entanto, a longo prazo, essa mudança pode ter consequências negativas, como a redução da competitividade e a repetição dos mesmos vencedores nas ligas europeias. O futebol costumava ser um esporte cheio de surpresas e momentos imprevisíveis.
Jogadores como Dennis Bergkamp, Zico e JJ Okocha eram conhecidos por suas jogadas inovadoras e criativas. No entanto, com a intensificação da especialização e o aumento do coaching tático, esses momentos de genialidade estão se tornando cada vez mais raros. Neymar é uma exceção a essa tendência. Ele se recusa a se adaptar ao estilo mais restritivo do futebol moderno e mantém seu estilo de jogo único. No entanto, isso também o tornou um dos jogadores mais criticados de sua geração, especialmente quando comparado a jogadores como Messi e Ronaldo, que adaptaram seus estilos de jogo ao longo dos anos para se tornarem mais eficazes. O aumento da especialização e do coaching intensivo nas academias de futebol está transformando a natureza do esporte. Jovens jogadores como Bukayo Saka, embora talentosos, estão sendo treinados para serem mais eficientes e menos arriscados, o que pode levar a um futebol mais previsível e menos emocionante. No futebol moderno, a exigência física e atlética dos jogadores nunca foi tão crucial. Isso se deve, em parte, aos sistemas táticos que priorizam a pressão e a intensidade. Contudo, há um problema adicional que tem sido negligenciado: a quantidade excessiva de jogos que os jogadores de elite são obrigados a disputar. Os jogadores de elite são frequentemente solicitados a jogar mais de 60, às vezes até mais de 70 jogos por temporada, em alta intensidade. Isso leva a um aumento nos casos de lesões, diminuindo a qualidade dos jogos e levando à exaustão e ao esgotamento dos atletas. O excesso de jogos também afeta a qualidade do futebol produzido e a experiência dos torcedores. Com a quantidade excessiva de jogos transmitidos na televisão, a magia e o mistério que antes cercavam o esporte foram perdidos. Anteriormente, os torcedores viam os grandes jogadores em apenas alguns jogos por temporada, geralmente os mais importantes e emocionantes. Agora, com a transmissão de quase todos os jogos na TV, a percepção dos jogadores mudou. Hoje em dia, os jogadores são avaliados em um número muito maior de jogos. Se Zinedine Zidane jogasse atualmente, os torcedores o viriam em ação cerca de 20 ou 30 vezes por temporada, em vez de apenas 4 ou 5. Isso levaria a críticas mais frequentes sobre sua performance, o que não acontecia quando os torcedores viam apenas os melhores momentos dos jogos. Antigamente, os times tinham identidades mais distintas e únicas. Cada equipe apresentava um estilo de jogo próprio, o que tornava cada confronto único e interessante. No entanto, atualmente, os estilos de jogo se tornaram mais homogêneos. Apesar da nostalgia em relação ao futebol do passado, é importante reconhecer que a qualidade técnica dos jogadores de hoje é superior. O nível de habilidade no futebol atual é mais alto do que nunca, com jogadores de todas as divisões mostrando uma técnica impressionante. O futebol moderno enfrenta desafios significativos, incluindo o excesso de jogos e a perda da identidade única de cada time. No entanto, é essencial reconhecer que os jogadores de hoje são tecnicamente superiores e que a qualidade geral do futebol é alta. O equilíbrio entre o excesso de jogos e a preservação da magia do futebol é crucial para o futuro do esporte. Este artigo é uma reflexão sobre os desafios e mudanças no futebol moderno, incluindo o impacto do excesso de jogos, a perda da magia do esporte e a evolução dos estilos de jogo.